pessoal, que alegria! Olha aqui, ó, que a gente colocou lá nas marcações para vocês, os alvos, liquidez, alvos. Mercado, ele não pegou as macros, tá? Então, essa aqui, ó, essa aqui ele não pagou. E a macro da compra ele não pagou, mas ele pagou todas as micro, ó. Essa aqui ele não pagou ainda, ó. Né? Mas ele pagou essas duas, né? Ele não pagou. Agora ele pagou essa aqui. Não, tá indo para ela. Mas ele pagou as de baixo, ó. A dívida ele tá indo lá. Pode ser que ele vá no retorno dessa região, ó. Mas olha só que legal. Ele vai fazer o teste fundos, provavelmente vai ser o teste mínimo, porque ele testou máxima, pegou liquidez desse topo aqui anterior, né? Que já capturou a liquidez nessa região aqui. Ó, ele já pegou a liquidez dessa região. Toda essa região fez uma limpeza aqui. Mas vamos lá, vamos de novo. O mercado abre aqui, faz um pullback lá na liquidez, ó, nesse ponto, e faz o fundo do dia, pegando a liquidez dessa região aqui, tá? Pega a liquidez dessa região, ele sobe, lateraliza. Aí a gente cria um caixote. Eu até tinha comentado no vídeo que era um ponto de memória, tá? De acumulação. Então, que vocês tinham que ter cuidado, porque essa região que estava aqui embaixo era um ponto de memória. Essa de cima e essa de baixo. Ok, mercado explode ali próximo, acho que é o meio-dia. Ele dá uma explodida ali, 20 para meio-dia. E vai fechar o seu gap. Então, ele paga essa barra também de liquidez. Pegou essa no fundo, pegou aquela no topo lá na rompida. Fecha o gap, tendência compradora. Volta para o canal, para estar no canal de alta. Fechando a onda aqui nessa região. Depois, o que acontece? Abre-se a onda 3. Acho que era a onda 3 ou essa era a onda 3. Abre-se mais uma onda. E agora a gente já está aguardando o seguinte, a correção dessa onda. Aí eu coloquei aqui esses alvos aqui embaixo para vocês, tá? Então, perdendo essa região aqui, que é uma região que a gente tem que alarmar ela, né? Inclusive, por causa disso. Ele perdendo essa região aqui, o preço, né? Se ele perder essa região, os alvos são menores. Por que os alvos vão ser menores? Porque os alvos vão ser essa linha do 38, a linha do 50, que é essa aqui, e a linha do 618, que é a mais importante ainda. E por último, aí uma pega de liquidez nessas regiões aqui, que se isso acontecer, aí ele pode pegar liquidez dessas duas regiões. Mas como ele está numa tendência de alta, eu acho que agora não é o momento dele perder esses fundos. Pode fazer um fundo duplo? Pode. Mas não é o momento dele vir aqui, eu acredito. O mercado faz o que quer, né? Se ele vir testar esse fundo, volta a testar topo. Porque ele fez teste de topo, ganhou, fez teste máximo, agora vai fazer teste mínimo. Então, amanhã a gente pode ter um sub de liquidez e depois um teste de mínimas, tá? É uma possibilidade bem interessante. Então, vamos ficar observando. Por quê? Porque a gente tem essa dívida aqui, né? Ele ainda tá... Não fechou, ele não fechou um topo ainda bem, né? Ele tá brigando aqui, então ele pode vir fazer aquele movimento, né? De tendência de alta, buscar a dívida para depois cair. Ele pode fazer algum movimento parecido com isso, tá? Então, muito cuidado amanhã na abertura. Então, observem a região que ele está abrindo. E, novamente, depois que ele fizer essa correção no 618, no 50, ele pode fazer um movimento em choque, aí voltar a subir e a gente compra daí, tá bom? Então, mini índice é isso, tá? Estou muito feliz porque ele foi nos alvos. A gente tem alvos maiores aqui para cima. A gente tem esses alvos agora aqui nessa região. E estamos nesse canal de alta. Então, agora é só treinar, né? Agora é só fazer os trades e acompanhando aí o que vocês querem do momento.
O pessoal da mentoria, a gente vai estudar as escalas de Fibonacci, tá? Nesse trade aqui. A projeção para o alvo. Se não me engano, no TP Marcações, que ficou muito bom também hoje. Como ele já rompeu a máxima do dia anterior, ó. Tá? Ele já pagou as 4 barras do TP Marcações. Mas pro alvo do Fibonacci, ele tá em cima dessa dívida aqui, tá? Então, quem tá na mentoria vai estudar os pontos certinhos de retração, reentradas e esse topo aí endividado. Ok, agora o dólar. Vamos pro dólar. Bom, dólar foi a mesma situação. O dólar acumulou bastante. Essa região são regiões de memória. O preço ficou entre as duas, né? Entre essas duas regiões de memória, favorecendo a construção desse caixote, né? Podem ver como ele segue, né? Nesse caixote por causa dessas duas regiões aqui. Então, o preço fica em zigue-zague. Então, ele faz estrutura de compra, faz estrutura de venda, testa topo, testa mínimo, testa máxima. Oh, meu Deus, até sim, perto do meio-dia, o mercado faz esse momento aqui, ó. Pega a liquidez de topo, pega a liquidez de fundo e cabum, né? Então, quando a gente observar um achatamento do mercado, né? Como a gente vê, ó, ele estava indo assim, ó, de uma extremidade a outra, de uma extremidade a outra, de uma extremidade a outra, na primeira amplitude do dia, né? De repente, você observa um achatamento do nada. Ele deixa de ir numa extremidade a outra e está achatado. Aqui é como se estivesse em compressão antes de explodir. E como é que eu sei a região que ele vai explodir? Se ele primeiro subir para buscar liquidez de topo. Se ele primeiro subir para buscar liquidez de topo, existe um indício de que ele vai querer fazer esse movimento. Induz para compra, busca liquidez de topo, aí ele vira a mão e cai para buscar liquidez de fundo, estopando os compradores de topo, estopando os compradores de rompimento. E aí, quando o pessoal vende esse fundo aqui, né, que ele volta achando que isso aqui talvez seja um pullback para vender mais ainda, ele sobe uma barra elefante extraordinária. Ele sobe uma barra elefante extraordinária. Olha aqui o tamanho dessa barra. Deixa eu ver quantos aqui tem. Parecia bem mais, né, de 14 pontos. Parecia que era muitos mais pontos. Mas 14 pontos numa única barra, para quem estava pagando 3 pontos aqui de spread, né? Faz 14 pontos numa única barra, rejeita os topos, aí faz a reversão. Mesma coisa, né? Cálculo de reversão de retração de FIBO bem no alvo. Tínhamos essa e essa dívida aqui que foram liquidadas hoje com essa alta, né? O 50% do dia anterior ele não ganha, então provavelmente não vai buscar essa liquidez neste momento. Só depois que ele bate ali, ó, ele pega a liquidez do topo e volta a descer. Tá vendo? Volta a descer. Faz um lindo movimento, né? E aí ele alinha os fundos ali, voltando para abertura praticamente nos 50% do mercado do dia. Então o dólar acabou andando bastante, principalmente nessa venda aí pós, não sei se foi uma notícia ou quem foi, né, que o presidente Trump falou, dando uma excelente movimentação. Não foram muitos pontos, né, de máxima mínima não dá 30 pontos do dia, um candle bem pequeno lá no diário, provavelmente. Mas eu tenho que observar que eu estou abaixo da mínima dos 50% do dia anterior, ou seja, eu estou querendo voltar para minha, ó, com esse rompimento aqui, ó, eu estou querendo voltar para o meu canal vendedor, acho que é o primário, né? Estou querendo voltar para o meu canal vendedor, então muito cuidado com o dólar nessa região, tá? Vou até tirar isso aqui daqui. Alvos que ele pagou, então, ele pagou esse alvo,
Ele pagou esse alvo, ele não pagou esse. E aqui de mínimas, talvez ele pague amanhã alguma coisa. Tá? Então, o dólar deixou 3 alvos pendentes para nós. Mas foi bom quem conseguiu se ligar nessa subida aqui nesse W aqui de fundo lindo e comprou aqui nessa região, né? Eu te digo que foi uma violência, né? Essa subida aqui. Mas deu certo, tá? Depois eu vou recalcular aqui os próximos alvos do mini índice. Vou contar as ondas e vou ver quais são os alvos que a gente tem ainda. E aí eu coloco em print de tela, para vocês terem as marcações nos alvos, tá bom? Sucesso a todos, até mais!